E aí, pessoal, bem-vindos a mais um estudo profundo aqui da nossa série. Hoje, a nossa jornada vai direto para um dos momentos mais dramáticos e, sinceramente, mais impressionantes de toda a Bíblia, o terceiro dia da criação. Nós vamos entender essa reestruturação incrível que transformou um planeta coberto de água numa paisagem super vibrante, verde e transbordando vida. O nível de design de Deus que a gente vai ver aqui hoje é de explodir a cabeça. Então, bora lá! Para começar, tenta imaginar o nosso planeta completamente submerso. Uma esfera perfeita de água, sem uma única ilha, sem nenhuma praia. E aí, do absoluto nada, massas de terra gigantescas simplesmente emergem. Mas espera aí, como isso aconteceu? De onde vieram esses continentes gigantes que a gente pisa hoje? E tem mais um detalhe que sempre deixa a galera com a pulga atrás da orelha. Como é que a gente pode ter uma terra inteira verdinha, lotada de árvores frutíferas e plantas, antes mesmo do sol ser colocado lá no céu? É um mistério biológico fascinante, né? Tópico 1. A formação do supercontinente. Vamos entender como essa base foi montada. O texto sagrado diz o seguinte: E disse Deus: Ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. Olha a ordem imediata e o propósito. Todo ganha uma forma nova unicamente pelo comando e pela palavra soberana do Criador. Não rolou nenhuma batalha cósmica de deuses. É só o puro design divino sendo executado com perfeição. E aqui a coisa fica muito interessante. Se a gente olhar para o hebraico original, Moisés usa a palavra yabashar, que está no singular, para descrever a terra seca. Mas para as águas, ele usa yamim, no plural, ou seja, os mares. Isso passa uma imagem muito forte, o surgimento de um único supercontinente gigantesco, totalmente cercado por essas bacias oceânicas interligadas. Agora imagina a escala absurda desse evento. Esse surgimento repentino, tipo um levantamento violento e super rápido dessa crosta de terra que estava lá no fundo, causou um escoamento catastrófico das águas. A água descendo com força total pelas bordas desse supercontinente acabou esculpindo toda a geologia inicial da Terra. E um detalhe importante, essa primeira terra firme provavelmente era bem mais plana, tá? Sem aquelas cadeias de montanhas gigantes que a gente tem hoje que só apareceram depois do dilúvio. Tópico 2. O milagre da maturidade. Com a fundação geológica pronta e seca, a gente pula para o segundo grande milagre do dia. O relato continua assim. Produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. E assim foi. O comando aqui foca na produção. Deus não colocou um monte de sementinhas na terra para esperar décadas até elas crescerem. Ele deu a ordem e a criação obedeceu na mesma hora, o que nos leva ao conceito de maturidade funcional. Pensa num daqueles vídeos de time-lapse que mostram uma semente virando árvore rapidinho. Foi exatamente assim, só que em tempo real. Em questão de horas, a terra nua simplesmente brotou e árvores enormes já atingiram a maturidade total, com frutos deliciosos e sementes prontinhas. Tudo foi criado já maduro e funcionando para poder sustentar a vida que ia chegar logo depois. Isso ilustra muito bem o que Deus faz na Bíblia inteira. Lembra da vara de Arão lá em Números? Era literalmente um pedaço de madeira morta e seca. Mas, em uma única noite, Deus fez aquela vara brotar, dar flor e até produzir amêndoas maduras. O Criador não está amarrado aos longos processos de tempo que a gente observa hoje. Ele acelera a biologia no instante que ele quiser. Tópico 3. A fronteira das espécies. Vamos falar um pouquinho sobre os limites biológicos criados aqui. Tem uma palavra hebraica muito importante repetida nesse relato, que é leminerro, ou seja, conforme a sua espécie. Ela é a base da baraminologia. Isso estabelece limites genéticos super rígidos. Deus colocou uma quantidade colossal de informação no DNA dessas plantas para gerar muita variedade, mas com fronteiras que não podem ser cruzadas, o que, claro, elimina completamente aquela ideia de macroevolução. Para deixar isso bem prático, dentro do limite que Deus criou, a flexibilidade genética é enorme. A gente consegue cruzar vários tipos de laranjas e ter variedades cítricas incríveis. Mas uma laranjeira, meu amigo, nunca, sob nenhuma hipótese, vai produzir uma banana. A reprodução respeita sempre o limite da sua própria espécie. Tópico 4. As plantas e a vida. Agora, vamos responder aquela pergunta que fizemos lá no início.
Como essas plantas sobreviveram se o sol só ia chegar no quarto dia? A resposta é muito genial. Lá no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e criou uma fonte de luz original, estabelecendo o ciclo da tarde e da manhã. As plantas recém-criadas usaram perfeitamente essa luz direcional para fazer fotossíntese e crescer, até que o sol finalmente assumisse o turno. E tem uma questão muito importante sobre a definição bíblica de vida. No Antigo Testamento, os animais e humanos são chamados de Nefesh Shaya, que são os seres viventes com fôlego que experimentam a morte. As plantas nunca recebem essa classificação. Elas são desenhadas como um maquinário complexo para servir de alimento. Elas não morrem no mesmo sentido que a gente. A Bíblia simplesmente diz que elas murcham. Tópico 5. A dupla declaração de bom. O terceiro dia é o único que tem esse padrão literário maravilhoso. Deus pausa o trabalho para dizer que isso era bom 2 vezes. A primeira é logo depois que ele separa as águas e estabelece a terra firme, fechando a organização geográfica que começou lá no dia 2. E a segunda vez é depois de encher a terra com toda essa vegetação. Deus está celebrando tanto a ordem física quanto a provisão gigantesca de alimento. Tópico 6. Cristo e a nova criação. Chegou a hora de elevar o nível e entrar na teologia bíblica redentiva. Prestem atenção nesse padrão espetacular. Na Bíblia inteira, o terceiro dia é sempre sobre a vida brotando da terra pela palavra de Deus. A festa das primícias falava disso. Jonas saiu vivo do grande peixe no terceiro dia. E a vitória definitiva, Jesus Cristo. Paulo chama o próprio Cristo ressurreto de as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, saindo da terra, num jardim, no domingo, no terceiro dia. E o profeta Isaías resume muito bem essa promessa quando fala da nova criação. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. O terceiro dia de Gênesis é um prenúncio incrível do que vem por aí. Ele aponta direto para o nosso futuro, para a restauração completa do mundo contra toda a corrupção do pecado. Então, a grande lição de tudo isso é que a palavra de Deus é a causa absoluta. Se ele mandou aquela terra vazia virar um jardim transbordante de vida em questão de instantes, pensem bem, ele é o único com poder para pegar o deserto vazio e sem forma do coração humano e transformar num lugar cheio da verdadeira vida e de muitos frutos. E aí, pessoal, curtiram esse mergulho? Se esse estudo abriu a mente de vocês para a grandiosidade do nosso Deus e da ciência por trás da criação, não parem por aqui. Deixem o like, comentem qual detalhe do terceiro dia mais chamou a atenção de vocês, compartilhem com a galera e já se inscrevam no canal para não perder nada. A gente se vê nos próximos dias da criação. Um grande abraço e até lá!